Boa noite, eu sou a Vanessa, do sexto período, e vou apresentar um trabalho de técnica cirúrgica em exodontia. Aí eu vou apresentar sobre a via alveolar, que é, pelo alvéolo, pelo seccionamento, por alveolectomia parcial e por alveolectomia total. Pelo alvéolo, o dente tem que estar exposto na cavidade oral, não se faz com dente incluso. A técnica consiste em retirar o dente pelo alvéolo com fórceps ou também, caso precise, com alavanca. Aí tem a sindesmotomia, que é o deslocamento ao redor do dente, o rompimento das fibras gengivais que circundam o dente. Aí você introduz o sindesmótomo no fundo do sulco gengival e rompe as fibras na região cervical, tanto na vestibular quanto por palatina. Favorece a adaptação do fórceps na região cervical do dente a ser extraído, e a sindesmotomia também evita possíveis dilacerações gengivais no momento de avulsão. Aí a adaptação do fórceps. Ele tem que entrar por dentro do sulco gengival para que não lesione a mucosa gengival, para que não mastigue ela. Não aprender o tecido gengival. A apreensão na região cervical no sentido vestíbulo-palatino, sempre nas faces livres. Encaixar a ponta do fórceps no sentido mais apical possível para evitar as lesões que enfraquecem o dente, caso tenha uma cárie extensa ou uma restauração profunda, essas coisas. Aí isso faz com que o dente fique mais frágil e pode quebrar. Aí o jeito de empunhar o fórceps na arcada superior é com a palma da mão para cima e na arcada inferior com a palma da mão para baixo. Aí tem os movimentos de luxação, que é com movimento, você vai fazer uns movimentos de pêndulo no sentido vestíbulo-palatino ou vestíbulo-lingual e consegue a expansão da parede do alvéolo e o rompimento dos ligamentos radiculares, fazendo com que o dente sofra luxação, adquirindo mobilidade. Os movimentos devem ser pausados e em dente uniradicular. Também pode ser usado em movimento de rotação. Exercer maior intensidade do movimento para o lado da tábua óssea menos espessa. Geralmente na arcada superior é no lado vestibular e na inferior no lado lingual. Aí tem a remoção do dente do alvéolo, que é com movimento controlado de tração, com força mínima, já no dente amolecido, removendo em direção à tábua óssea menos espessa, para que o fórceps não escape e acerte os dentes antagonistas ou vizinhos. Aí tem os procedimentos no alvéolo, que é a curetagem e inspeção, que é para ver se não sobrou algum resto radicular ou algum fragmento na cavidade, irrigação com soro fisiológico, regulação óssea quando necessária, manobra, aí qualquer coisa que precisar, você faz a manobra de Champré, que é a compressão das paredes vestíbulo-palatina do alvéolo para reduzir a expansão óssea ocorridas durante o movimento de luxação, ela é feita somente na maxila. Aí tem a sutura, que pode ser ponto simples ou em X, e ela nunca vai tampar o buraco do alvéolo, porque não vai conseguir juntar o tecido, sempre vai ter aquele espaçamento. Aí o seccionamento dental. A odontosecção é a separação da coroa com a raiz, que é na transversal, ou metade da porção coronária com a raiz em dentes com mais de uma raiz, que é a longitudinal. Aí tem as funções, a função e as vantagens, que é facilitar a extração. Por quê? Porque tem dente, radiograficamente se olhando, a raiz é bem mais larga que o tamanho do alvéolo. Então, provavelmente, você não vai conseguir arrancar o dente puxando, ele não vai passar. Aí, por isso que a gente faz a secção. E evita fratura de rebordo alveolar,
ou evita a fratura também de raiz, elimina a impacção de dentes retidos, diminui o trauma cirúrgico e diminui o risco de lesar dentes ou estruturas próximas. Aí tem a indicação, que é para dentes multirradiculares, com raízes divergentes, coroas destruídas por lesões imensas de cárie, dificuldade de extração pela via alveolar. Antes é necessária sempre uma avaliação radiográfica ou clínica para ver se é possível a separação do dente. Aí tem o seccionamento de molares, que no segundo molar e no primeiro molar e segundo molar superior, geralmente é seccionado em forma de Y ou de T de ponta cabeça, separando as raízes vestibular e depois a palatina, extraindo uma por uma. E no primeiro e segundo molar inferior, o seccionamento é linear no sentido vestibulingual ou mesovestibular, porque apresentam duas raízes. Aí tem por alveolectomia parcial, que é o desgaste parcial da tábua óssea alveolar, que é usado em dente uniradicular ou restos abaixo do nível ósseo. Que você faz o retalho em L, desgasta o osso na região vestibular, que é confecção de retalho cirúrgico, visualização de alguma bifurcação radicular em caso de seccionamento, que ele expõe a superfície para apreensão com fórceps e cria um ponto de apoio para a alavanca. Também a gente vai ter por alveolectomia total, que é desgaste total da tábua óssea alveolar, que não é uma técnica que ultimamente não é usada mais, caiu em desuso, que era usada em casos de hipercementose somente na mandíbula e anquilose. Só que ela fazia com que a pessoa perdesse muito osso. Aí, hoje em dia, como as pessoas sempre pensam em implante dentário, isso faz com que ela caiu em desuso, porque ela afeta você conseguir poder ter um osso para fazer um enxerto ósseo futuramente. Então, esse foi o meu trabalho. Eu espero que tenha sido satisfatório. Muito obrigada.